Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu gostaria de, nesta tarde, trazer uma meditação para os nossos corações, algo que Deus ele falou comigo hoje. Está no livro de 1 de Reis, no capítulo 21, que fala sobre Nabote. Diz assim: sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o israelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Eu estava lendo essa passagem um dia desse, e hoje eu fui para um velório, sepultamento de um grande amigo nosso, uma pessoa muito querida aqui em Marechal Deodoro, por muita gente, por mim também, pelos meus filhos, e hoje eu pude ver, chegando nesse velório, que os filhos eles se expressavam, os filhos eles agradeciam, homenageavam o seu pai em vida e em morte, porque eu os conheço, pelo pai que ele foi, pela herança que ele transmitiu aos filhos. Não estou falando aqui de herança financeira, da parte financeira. Estou falando aqui de uma herança espiritual, de ensinamento, de exemplos de honestidade, de exemplos de bondade, exemplos de servir a Deus e de serviço ao Senhor. Estou falando disso. E eu pude ver ali. E eu disse hoje, nesse sepultamento desse amigo nosso, que eu perdi meu pai com 17 anos e alguns meses. Perdi meu pai muito cedo. Eu praticamente não tive um pai para me guiar assim, depois dos 18 anos, aos 19, conversar comigo, sair comigo, um pai que me desse conselhos nesse período que a gente precisa tanto, né? Entre 18 e 25, por aí vai. E eu tive que quebrar a cara, sem a figura paterna. Mas algumas coisas eu, quando criança ainda, eu trago na minha memória alguns ensinamentos e algumas lições que eu aprendi com meu pai. E uma delas foi que, certa vez eu era criança, eu não gostava de usar sapatos que tinham cadarço. Eu não gostava de sapato com cadarço, porque eu não sabia dar o nó do sapato, do cadarço. E eu ficava chateado, eu não tinha paciência, eu soltava o sapato, eu reclamava e ficava bochechudo. Pedia sempre que comprasse sapato sem cadarço, mas era um sapato que a gente tinha que ir para a escola com ele também, um sapato preto, e era de cadarço. E toda vez que eu ia, devia ter 7, 8 anos de idade, que eu ia calçar aquele sapato ou aquele tênis, né, até mesmo um tênisinho que a gente tinha, eu me enrolava todo. Eu sentava e tentava dar o laço do cadarço, não conseguia dar aquele laço do cadarço, e meu pai me chamava: vem cá, Mário. Eu sentava, ele dizia: olha assim, aí dobrava, fazia assim: vou dobrar esses dois aqui, vou laçar um pelo outro e apertar. Aí fazia, desfazia, faça você. Aí eu primeiro dava aquele nozinho assim, aí juntava e não tinha habilidade
de segurar, e quando ia fazer assim, soltava, ficava frouxo o nó, ficava mole, e errava. Aí ele, senta aqui, você vai aprender. Aí eu tentava, e tem horas que eu conseguia, apertava e não dava certo, aí eu digo, faça, ele fazia. E certa vez ele fez o nó, e ficou um mais apertado do que o outro. Geralmente acontece isso, né? Você tem que, hoje não, a gente acerta, dá o nó certinho, aperta na medida, mas ele, né, deu um nó, um laço em um e deu outro, e apertou mais o outro. Eu achei que estava mais apertado do que o outro. E eu digo, pai, tá apertado, como é que eu vou? Ele disse, meu filho, tá apertado, mas quando você caminhar, quando você começar a caminhar, esse que está apertado vai folgar e você não vai sentir o aperto no pé. Então continue andando, continue caminhando e que passe. E isso me veio a memória hoje, que é uma das heranças simples, coisas simples que eu recebi do meu pai, que você deve ter recebido algum ensinamento do seu pai também. Alguma herança fica na nossa mente, fica na nossa cabeça. Acabe, ele queria, aqui, rei de Samaria, um homem maligno, ele queria, colocou os olhos na vinha de Nabote e queria trocar por uma horta. E se Nabote não quisesse trocar numa horta, ele queria comprar, dar o preço dela. Mas Nabote disse a Acabe, olha, Deus me livre que o Senhor, que eu venda a herança dos meus pais, que eu dê a herança de meus pais. Talvez Nabote tivesse ali boas memórias da sua vinha. Talvez Nabote tivesse crescido naquela vinha. Com certeza ele cresceu naquela vinha, vendo seu pai trabalhar. Ali ele teve lições maravilhosas de vida com seu pai. E ele não quis, ou jamais ele quis, ele decidiu por não vender ao rei a sua vinha, a sua herança. Então que nesta manhã a gente aprenda com Deus a não negociar as nossas heranças. Não heranças materiais tão somente, mas heranças espirituais. Que a gente aprenda com Deus de não negociar aquilo que nós recebemos dos nossos pais, aquelas lições valiosas e importantes para a vida que nós recebemos do nosso pai. Naquela manhã, naquela tarde, eu recebi uma lição ali que muitos, ou a minha irmã não tinha esse problema, não tinha sapato com cadastro, mas eu absorvi aquele conhecimento criança. E eu fiquei, hoje o Espírito Santo me trouxe à mente esse fato de que muitas das vezes nós temos que caminhar, mesmo com o sapato apertando. Caminhar mesmo diante das dores. Continuar caminhando diante das pedras nos pés. Continuar caminhando mesmo quando os nossos pés estão sangrando. Continuar caminhando mesmo quando os nossos pés estão inchados, nós estamos cansados, com vontade de parar. Mesmo quando o nosso sapato aperta, nós devemos continuar caminhando. Porque é assim que nós vamos obter vitória em todos os aspectos. Então que nesta tarde eu não sei qual a dor que você está sofrendo, qual o sentimento que está invadindo o seu coração, qual a perda que você teve, ou quais as perdas que você está tendo, ou quais as suas dificuldades, ou as suas dores, ou os seus sentimentos, ou se o sapato está apertando e você quer parar. O conselho que eu te dou, não pare. Continue caminhando, mesmo que o sapato aperte. No momento ele folga e você vai continuar caminhando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um início de tarde agradável na presença dele.